Boa tarde a vocês. Aqui é do nosso canal Roda de Conversa de Axé, nosso projeto cultural e educativo. Hoje estamos com uma presença muito ilustre aqui, Mãe Céci, herdeira da Gomeia, né? E essa entrevista com certeza será de muita novidades para vocês, né? Mãe Céci é uma pessoa que não tem costume de falar publicamente. Ela nos cedeu essa entrevista, sabendo que é um trabalho sério, um projeto sério, um projeto cultural, né? E uma pessoa que carrega a memória de Pai Joãozinho da Gomeia, que foi um inovador, um percussor no Candomblé do Rio de Janeiro. Mas, Cécio, gostaria que a senhora se apresentasse e começasse já falando um pouquinho da sua, como foi a sua iniciação no Candomblé, como a senhora conheceu o Candomblé. Boa tarde a todos, a benção, Mucuyu. Então, Celso, eu me iniciei na Gomeia do Rio de Janeiro. Eu tinha 8 meses, né, de nascida, tá? Quem fez o meu parto foi meu pai, João, né? Me iniciou e também era meu padrinho de batismo. Então, tudo que se fala sobre a minha iniciação está ali, naquele terreno que é, para mim, um grande significado, né? Não só para mim, mas para todos da Gomeia. Certo, certo. Então, e com essa iniciação muito jovem, né? Porque eu sei que a senhora se iniciou muito jovem, a senhora nasceu dentro da Gomeia, teve toda uma vivência ali, né? Toda uma experiência. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua infância na Gomeia, como foi. Sim. A infância foi boa, né? Porque a gente hoje chama as crianças de axé, né? Tinha bastante criança, a gente brincávamos muito, Pai João não tinha por que recriminar ou chamar atenção, porque ele gostava, ele chamávamos todos nós para ficar perto dele, né? Ele contava histórias, ele fazia carinho, enfim, eu tenho boas lembranças da minha infância dentro da Goméia do Rio de Janeiro. Que bom, excelente. Pai Joãozinho foi um exemplo, né, para muitas Ialorixás que vieram de Salvador, né? Ele até ajudou muitas Ialorixás a chegarem no Rio de Janeiro, né? Ele foi Ah, realmente um homem que tinha uma visibilidade incrível. Nos dias de hoje, ele seria um homem totalmente à frente do seu tempo, como ele já era naquela época, né? era naquela época, né? Porque o pensamento dele era bem avançado para a época, né? Tanto que as roupas de candomblés hoje, se tem um brilho, é porque ele fez com que estivesse, né? Ele queria botar paetê, ele queria botar renda, enfim. E as roupas começaram do candomblé a se modificar, ter um outro modelo. Sim, sim. E eu sei, assim, particularmente eu já sei, mas eu queria que a senhora nos contasse, né? A senhora ser a herdeira da Gomeia, né? Do axé tão renomado da nação Angola, vem desde muito cedo também, né? A senhora foi Sim, escolhida muito cedo, né? A senhora contasse um pouquinho dessa definição da herança. certo. Eu tinha 10 anos quando meu pai faleceu. Ele faleceu em 19 de março de 1971. O jogo foi feito pelo seu Tião de Irajá, né? Filho de santo de Mãe Regina de Bombochê. E eu estava dormindo, né? Ali no jogo já tinha passado muita gente, né? Muitos dos meus irmãos e irmãs de santo, até que foram me buscar, né? Minha mãe foi me pegar, eu estava dormindo na cama e me levou. Eu ainda fui sonolenta, né? Fiquei no colo da minha madrinha, que era minha irmã de santo, e foi quando mãe Ançã e pai Oxóssi apontaram, né? Ali eu fui suspensa pelos ogões da casa, me levaram para o quarto de santo, enfim, me apresentaram a casa de santo, né? E eu fiquei assustada porque era uma criança. E eu não sei te dizer quanta gente tinha dentro do barracão, da casa de santo, fora do, do barracão, né? No terreno. Era muita gente mesmo. Televisão foi televisionada, inclusive, né? O jogo, e foi assim que houve a minha sucessão. Dias depois eu tomei posse. Certo, certo. É muito interessante. Realmente é uma história que é bom registrar aqui na sua entrevista, que muitas pessoas não sabem que a senhora era muito jovem, né? E já Sim, recebeu o título de uma Yalorixá de uma casa renomada, de um axé renomado, né? E vem exatamente. toda essa situação, e teve toda essa sucessão, e a gente sabe que por conta da sua pouca idade, né? A senhora não teve como assumir imediatamente ali. Não.
Não. Eu fiquei por conta do juizado de menores, mesmo tendo pai e mãe, né? Eu fiquei por conta naquela época, né? Então, o juiz, ele determinava tudo. Ele determinava o horário que eu tinha que estar acompanhando as obrigações, o horário, se tivesse candomblé, porque a Goméia, ainda depois do falecimento de pai João, ela ficou funcionando 5 ou 6 anos, e eu tinha um horário certo. Eu tinha até que, por exemplo, brincar com umas crianças tinha que ser escolhida por eles. Então, eu não tive aquela infância depois, eu gostar daquela minha coleguinha e poder brincar com ela. Tinha que ser aquelas crianças escolhidas por eles. Na Certo, verdade, eu certo. não tive mais infância, né? Essa que é a verdade. Eu não tive mais. Entendi, entendi. E Moisés, toda a situação da Gomeia, que é uma história muito bonita, né? Ela teve o seu trâmite com vários filhos tentando ali influenciar, com certeza foi de bom coração, né? Que tentaram fazer para manter o axé de pé. Mas por ser uma casa muito tradicional, né? E como a senhora falou, ter pouca idade, foi difícil ele dar continuidade naquele momento, né? Então houve essa transição também de ter a posse do terreno, né? A mãe de pai Joãozinho ter voltado, né, para Salvador. Gostaria que a senhora nos relatasse um pouco dessa história, porque é como eu digo, a Gomeia nunca foi abandonada, nunca. Muito pelo contrário, sempre foi cuidada, mas, né, por várias pessoas ali e acabou tendo esse desencontro, né? Mas eu queria que a senhora Sim, falasse de maneira positiva sobre isso. é. A mãe de pai João, a Vossa Senhora, chegou um certo momento que eu acredito que ela começou a sentir muita falta, né, do filho. Ela estava com algumas pessoas, mas não era a mesma coisa, e ela queria voltar para a terra dela, né, para Salvador. Então, ela fez uma proposta aos filhos de Santo da Goméia, né, minha mãe, Ogã Valentim, Ogã Idé, Ogã Cláudio, que na época eles eram os responsáveis pela casa, até que eu completasse 21 anos, né, que foi a determinação do juiz. Então, eles ficaram responsáveis. Então, houve essa proposta de compra. Então, muita gente queria comprar, né? Acho que tinha condições, a proposta do dinheiro, né? Enfim, que ela propôs, e resolveram que seria alguém da Casa de Santo, né? Essa pessoa que comprou foi o meu irmão de Santo de São Paulo, Gitadê, tá? Então, ele comprou a Goméia, tá? Depois de alguns anos, houve a desapropriação do local, tá? Aonde constatou que não estava havendo o pagamento do terreno, tá? Só que o povo do Rio de Janeiro não sabia, né? Quando ficou sabendo, já não tinha mais por onde correr, tá? Então, foi aí que eu comecei a entrar nessa luta para poder fazer o centro cultural, onde minha mãe me pediu que fizesse alguma coisa em memória de Pai João, que não deixasse que fosse outra coisa, que lá tentaram fazer uma quadra de futebol, tentaram fazer várias coisas e não conseguiram, né? Então, foi aonde aconteceu tudo isso, né? A Casa de Santo, ela está a 1,5 metro de profundidade, né? Foi constatado nas escavações de 2015 e 2016 pelo falecido arqueólogo é, Rodrigo Pereira, né? E na tese dele ele diz que ali houve um ato de intolerância religiosa, que era para a casa de santo acabar mesmo, né? Então, já que a casa está a 1,5 metro de profundidade, a gente está procurando fazer um trabalho juntamente com o INEPAC, né, para que a gente consiga, né, fazer com que, além do centro cultural, né, o que está lá de baixo fique visível para que as pessoas vejam, né? Então, vai ser um trabalho muito bacana, né? E para a gente a importância do que está lá de baixo é grandioso, sabe, Celso? Porque é a nossa história, é a história do meu pai de santo, né? Então, a gente estamos lutando aí, eu e a Comissão Goméia Rio de Janeiro, para que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo. Entendi, entendi.
É assim, é porque realmente tem toda uma história, né? E como a senhora mesmo Sim, falou, tem a sua mãe também, que era filha de santo de lá, é. né? Sua família já era toda envolvida, né? Com o Sim, candomblé. toda. Mamãe veio com 18 anos de idade, com o pai João. Ele veio trazendo 45 a 47 pessoas, onde ele construiu tipo umas kitnetzinhas, né? E ali moravam esses filhos de santo que veio com ele de Salvador, tá? E minha mãe era uma delas, tá? Então, a vida toda dela, de mãe Leci, né, foram ali, dentro da Goméia. Elas não tinham outra vida. Elas viviam para o Pai de Santo e para a Casa de Santo. Então, foi assim muito doloroso ver que tudo aquilo se acabou, né? Mas eu sempre disse para ela, mãe, não tem a Casa de Santo, mas o axé é vivo. O importante é o amor que a senhora tem, né? Pela terra, pelo pai, né? Mas está aí, eu prometi a ela e estou seguindo em frente. Certo. E como é que está esse processo todo aí do tombamento? O tombamento, ele está praticamente em fase final, Celso, porque não concluiu, por quê? Porque veio a pandemia, né? Infelizmente, nós estamos vivendo o mundo todo essa tragédia. Então, deu uma parada. Agora, o processo começou a andar novamente. Então, sexta-feira, foi a primeira visita do INEPAC no terreno. A prefeitura ela cumpriu o que ela disse. Quando chegamos lá, o terreno estava limpo. Ainda falta ainda algumas coisinhas para poder ajustar, né, no local, mas já foi o INEPAC já deu a olhada deles visualmente e mostrei os pontos, né, onde fica o Quarto Santo, enfim, como eu fiz com o arqueólogo, né? Então, a segunda fase vem o tombamento mesmo, né? Tombou, vem a parte do centro cultural, né? O centro cultural, onde que vai ser construído. Eu já pedi, inclusive, oficinas profissionalizantes que incluam isso por conta da comunidade em torno do terreno, porque precisa, né? Tem muitos jovens. Então, isso aí foi uma promessa que eu fiz a eles, né? E logo depois a gente vem naquela fase de verbas, né? A gente tem que ver verbas para poder fazer a construção, o arquiteto retorna novamente para poder ver como vai ser uma planta, para a gente dar uma olhada, montar-se o projeto, né? Porque tem que ter um projeto, né? Inicialmente. Então, tudo isso eu explico para algumas pessoas, não é de uma hora para outra, né? São fases que têm que ser passadas e a gente vamos trabalhando em cima disso tudo. Exatamente, é todo um processo, né? É Sim, todo um trabalho, não é de um dia para a noite, trabalho, mas já não é é uma de uma grande hora. vitória ter sido reconhecido, né? E Ah, ter dado o sim, pontapé inicial, né? Agora é uma sequência porque para chegar à conclusão, é, né? eu sempre agradeço o prefeito Washington Reis, né, porque houve reconhecimento dele sobre a importância do local, né? E eu digo a todo mundo, não, mas por que que o prefeito falou? Ele falou porque até então ele não tinha sido notificado pelo INEPAC que estava em tombamento. Não houve. Então, agora, a pedido do doutor Júlio, promotor público federal, que houve essa notificação, né, ao INEPAC, e ao INEPAC à Prefeitura de Caxias. Então, houve esse reconhecimento dele, né, até porque a história de Pajão foi contada pela Grande Rio, né, e ele foi tomando esse conhecimento, né, de quem era Joãozinho realmente da Goméia, né, e foi assim que houve a decisão. Tá? Certo, certo. E Então, muito acabou justa, que a né? responsabilidade já passou para a Comissão da Goméia, juntamente com a Secretaria de Cultura de Duque de Caxias. Eles vão manter a manutenção do local, né? Vai se cercar o local, então a gente vamos trabalhar, fazer um trabalho junto, né? Para a gente acompanha o que eles estão fazendo, tá?
Excelente, mãe Cécia, excelente. E realmente é uma trajetória que a trajetória de Pai Joãozinho não foi pequena, e essa trajetória agora para reconstruir a história e a memória dele também Sim. há de ter um caminho que É, vai se fortalecer e vai se concluir, né? porque Voltando é um muito pouco lá na vivência da importante. senhora, pode falar, mãe, pode falar. É muito importante que a nova geração, né, eles vejam um pouco do que era a Agomeia, do que está lá embaixo, para eles poderem ter uma noção do que a gente fala, né? Por que que a gente quer tanto, a gente se importa, que eu digo, até falei na entrevista com o Marcelo Fritz, que tantos axés acontece a mesma coisa, e que não deixem, né, acontecer, que as pessoas lutem pelo seu axé, que as pessoas apoiem o sucessor ou a sucessora daquela casa, que é muito importante para não estar acontecendo a mesma coisa, né? Que aconteceu comigo, na verdade, com a Casa de Santo do meu pai, que lutou tanto, né, para ter, e a Casa de Santo agora está debaixo da terra. É, exatamente, é como eu sempre falo, né? Não existe, ninguém planta uma árvore para ela morrer. Uma árvore ela é plantada para ela crescer e dar frutos, né? E eu falo, abrir uma casa é difícil, mas suceder uma casa é mais difícil ainda, É né? Não é verdade. fácil dar continuidade a uma história já pronta, né? Até porque existe uma comparação o tempo todo. É, E voltando é. um pouco naquela história, eu sei que a senhora era muito criança, mas a senhora pode nos relatar, caso se for possível, algum milagre dentro da religião que a senhora tenha presenciado, ou dentro da Gomeia, ou até fora da Gomeia, que faz parte do nosso projeto, também testemunharmos aqui milagres. Porque toda religião testemunha seus milagres. Eu acho importante a gente estar relatando aqui, caso a senhora tenha algum milagre para relatar. Então, eu não posso realmente relatar porque não me lembro, né? Eu tinha, assim, 10 anos, mas escutei, né, muita coisa da minha mãe, dos meus irmãos, sobre o seu Pé da Preta, né, na Goméia. As pessoas chegavam doentes, né, acamadas, até em cadeiras de rodas, enfim. E seu Pé da Preta, com as rezas dele, né, fez com que uma pessoa, um senhor já de idade, se levantasse e deu os primeiros passos ali, perto da casa dele, do seu Pé da Preta. Então, foi um momento feliz para todos da casa, né, onde aquele senhor saiu andando, tá? Então, esse relato eu faço que eu escutei da minha mãe, carnal, e minha irmã de santo. Sim, seu Pedra Preta era o caboclo muito conhecido no Rio de Janeiro. Todos procuravam muito Pai Joãozinho, até por conta, né, do jogo de búzios dele, que era muito famoso, né? Sim, Ele tinha uma também. intuição e uma vidência muito boa para interpretar o jogo de búzios. E também seu Pedra Preta, que era um curandeiro, né? O caboclo dele era Verdade. um verdadeiro rezador, era um curandeiro. Todo É, mundo, o Brasil inteiro sabe que seu Pedra Preta fez muitos, né? Muitas pessoas muito se curaram ali verdade. com simpatias, com várias coisas, que era realmente o caboclo que vem da Bahia, ele tem essa tradição de cura, né? Ele tem muito isso. Verdade. É. Então, Moisés, agora um pouquinho voltando para a nossa atualidade, eu gostaria de perguntar para a senhora o que a senhora acha da internet, o que ela traz de positivo e de negativo para a religião de matriz africana hoje. Olha, eu acho que a internet ela é uma coisa boa, tá? E tem os lados negativos também, né? Eu vejo assim, a comunicação, né? É uma coisa boa, né? Por conta do distanciamento, e a gente consegue conversar, né? E dentro da religião também ficou uma coisa positiva, porque a gente tem os grupos que a gente pode se conectar um com o outro, conversar, né? E assim, a parte negativa que eu acho por exemplo, você estar conversando no Facebook, né? E de repente uma pessoa que não tem o conhecimento daquela causa, ela vai lá e dá uma opinião negativa. Então, eu acho que isso daí, sabe, não é bacana, sabe? É pesquisar uma coisa que não é verdadeira, né?
Isso também faz com que seja negativo, porque muita coisa que vem pela internet não são verdadeiras. Tem muitos que são, mas muitos também não são. Então, se torna até perigoso, né? Essa que é a minha opinião. Mas eu gosto bastante. Certo, certo. Realmente a internet é uma ferramenta que, bem utilizada, ela traz benefícios, né? Nós agora estamos aqui Sim, utilizando dessa ferramenta para poder fazermos essa entrevista com a não é? senhora, que com certeza é muito valiosa para todos nós. Essa entrevista e vai ser de muita valia para muitas pessoas assistirem e saberem que ter um legado, né, herdar um legado, é muito importante a memória de uma pessoa se perpetuar, né? E depois de Ah, gravada com essa certeza. entrevista, a gente vai colocar no YouTube, no canal, onde pessoas do mundo todo que já ouviram falar do Pai Joãozinho da Gomeia vão conhecer Mãe Cécia Caxi, vão saber que a herdeira está aí, que a herdeira de fato de direito é a senhora, que não é um conto, é uma verdade, é uma realidade. Então, ela é herdeira de fato de direito. Né? E o nosso projeto aqui, Roda de Conversa de Axé, vai estar sempre junto com a senhora para poder dar apoio no que for preciso. Seja um manifesto, seja um ato virtual, um ato presencial, podendo estar presente, nós vamos estar presentes. E agora, Mãe Cécia, eu gostaria de fazer com a senhora um bate-bola, né? Eu vou falar uma palavra e a senhora me diz o que a senhora achar melhor, né? O que vier à sua cabeça, digamos assim. Time de futebol. Flamengo. Carioca. Uma vez Flamengo, É, sempre Flamengo, né? sempre Flamengo. Uma cor que a senhora goste. Ah, eu gosto do vermelho. Bom, né? Um local favorito, assim, que a senhora gosta de estar. Eu gosto de estar É um Cabo local. Frio. Cabo Frio. Um filme que a senhora tenha gostado de assistir. Ah, deixa eu ver. Eu quase nem vejo filme, viu, Celso? O Vento Levou. Excelente. Um livro. Um livro. Eu gostei muito do O Canto do Caboclo, viu? Excelente, excelente. Uma estação do ano. Qual estação do ano mais a senhora gosta? Verão. Uma saudade. Minha mãe. Um medo, mãe Cécia. O medo. Eu tenho medo de não conseguir chegar no meu objetivo, mas eu tenho certeza que eu vou chegar. Com certeza chegará sim. Um sonho. Eu ver o terreno da Gomeia ser tombado e ser construído o Centro Cultural Joãozinho da Gomeia. Axé, assim será, com certeza. É. Uma frase que a senhora queira falar. Uma frase que a senhora acha que pareça com a senhora. Né? Que seja marcante. Lutar pelos seus objetivos, né? Porque eu, quando quero, eu luto e vou até o final. E consigo, hein? E Isso consigo. aí. Isso aí, realmente tem que ser. É o foco, né? É Foco, o perseverança é foco. muito importante. É. Então, eu vou falar uma frase, a senhora vai completar. No candomblé eu gosto quando. Quando tem os toques no barracão, eu gosto muito de ver as Excelente, baianas, o povo dançando, cantando as cantigas, os santos dançando. excelente, excelente. E, mãe Cécia, eu queria que a senhora fizesse agora as considerações finais. Se a senhora quiser fazer algum agradecimento, alguma homenagem, a senhora fique à vontade. Certo. Gostaria de agradecer, né, a todo o povo que tem apoiado é, a luta do Axé Gomeia, Rio de Janeiro, em prol da memória de meu pai Joãozinho da Gomeia. Gostaria de agradecer a ele e a minha mãe, que eu tenho certeza que eles estão sempre comigo, né? Sempre do meu lado, me dando força nessa caminhada. E a todos os meus irmãos de santo, meus filhos de santo, netos, bisnetos, aos amigos, né, do Axé, né, os simpatizantes, que também tem muita gente que não é do candomblé, não é da religião, e eu tenho recebido mensagens lindas, maravilhosas, apoiando. Eu gostaria de agradecer a todos em geral.
tá? Muito obrigada a você, Celso, tá? Um beijo no seu coração, que você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito, porque a gente já se conhece de anos, 40 e poucos anos, né? Mais É ou meu menos por aí, né, irmãozinho mãe? de coração. Mais ou menos. E nós aqui É, do Roda de Conversa de Axé, do nosso projeto cultural, que agradecemos a senhora por ter disposto desse tempo para poder nos dar essa entrevista, que com certeza será muito enriquecedora para o nosso projeto. Nós estamos fazendo um pequeno documentário virtual que daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, os herdeiros e sucessores e descendentes, né, do Axé da sim, Gomeia, de vários filhos, vão poder assistir essa entrevista e saber que Mãe Céci lutou, que Mãe Céci esteve à frente, que Mãe Céci manteve o legado de Pai Joãozinho. É muito importante ter essa entrevista da senhora conosco e eu agradeço obrigada. muito em nome de toda a nossa equipe e de nosso projeto Roda de Conversa de Axé. Obrigada. Muito obrigado, sua bênção. Meu Pai lhe abençoe, benção. Oxalá nos abençoe pelo sagrado dia de hoje. Acho